E você vai acompanhar tudo aqui na tela da Olá, Rede Minas. sejam bem-vindos. A partir de agora, o Mais Saúde está no ar aqui na tela da NTV. Você que acompanha na sua casa, através do canal 8.1 Digital. Estamos também na plataforma do Facebook, nos nossos canais na internet. O Mais Saúde está no ar trazendo informação, qualidade de vida para você que acompanha aí do outro lado. E eu convido você a participar com a gente, porque a partir de agora estamos no ar e você já sabe, aqui o consultório está aberto e a consulta é grátis. O primeiro tema já está na tela: esterectomia é a remoção do útero. Por quê, qual momento e quando? Antes e depois disso tudo, a gente bate um papo com ele, está de volta aqui com a gente, no oferecimento do Actual Hospital, o ginecologista e obstetra, o doutor Veneraldo Queiroz. Doutor, prazer recebê-lo, reencontrá-lo mais uma vez aqui no programa. Tá louco, o prazer é todo meu, né? Estarmos aqui tentando passar algumas informações que espero que sejam importantes para a mulher no dia a dia. Muito bem, convido você também a ficar ligadinho até o final do nosso programa. Na segunda parte, a gente bate um papo com a psicóloga Andréa Rodrigues. Vamos falar do Janeiro Branco e, dentro desse tema do Janeiro Branco, relacionamentos abusivos. No romance, em casa, no trabalho, no seu dia a dia. Até onde isso afeta a sua saúde mental? Tire suas dúvidas com a gente. WhatsApp 999 47 45 15 para você mandar a sua pergunta. Para o nosso primeiro bate-papo, o Dr. Veneraldo Queiroz, que é ginecologista, vamos falar sobre esterectomia. A palavra, né, doutor, é um tanto quanto desconhecida, mas a cirurgia, ela tá aí. Explica para o pessoal de casa o que é de fato a esterectomia, doutor. Bem, realmente o nome é um pouco grande, um pouco desconhecido, mas 20 a 30% das mulheres do Brasil passaram ou vão passar por uma esterectomia. Você vê que é uma frequência muito alta e achei estranho, até interessante, que hoje, avaliando um pouquinho para vir aqui falar com vocês, nos países desenvolvidos ainda mais. Eu achava que era para ser menos, né? Mas ainda mais a indicação de esterectomia. Que esterectomia é a retirada do útero, que pode ser parcial, total, junto ou não com os ovários. Cada caso tem uma sua indicação. É muito importante você pensar em qualquer indicação de fazer uma esterectomia, discutir sobre a prole, sobre os filhos, né? Se já estão definidos ou não, se já quer ter mais filho ou não. Se não, a primeira coisa, olha, eu tenho uma indicação, mas eu quero ainda ter mais um filho. Então já tem que pensar um pouco diferente e tentar ver o que pode ser feito para essa senhora, para que não tire o útero antes dela definir quantos filhos ela quer e quais ela vai ter. Muito bem, importante você aí de casa, está acompanhando o nosso programa. Vou até pedir para o doutor deixar essa dica novamente para quem está ligado. A primeira coisa a se pensar é isso. Isso, né? Porque assim, quantas pessoas a gente já viu que às vezes tirou e depois pensou, olha, mas eu queria ter mais filhos e tal. Não, mas isso é básico, isso é elementar, assim, discutir assim, você tem filhos? Porque tem casos, às vezes, David, que tem que tirar, independente de ter filhos ou não. Tem hora que não tem jeito. Mas você tem que ser sempre se preocupar muito com preservar a fertilidade da mulher até quando ela precisar ter filhos, né? Ou gostaria de querer ter filhos. Então isso é básico, importante. Essa é a essência da vida. A gente estava conversando aqui em off, até com a nossa primeira convidada, e o doutor disse isso, carinhosamente, disse que o bom da vida é o filho. Sim, eu acho que sempre o resultado de um grande amor é um filho. A cobrança em todos os sentidos, né? Às vezes casal assim que se separaram, hoje tem muito comum isso, às vezes depois de 40, 50 anos de idade, quando a paixão é importante, é um envolvimento muito grande, o produto desse amor é um filho. Então há uma cobrança muito grande. Às vezes eu falo, mas como é que eu posso ter filho? Às vezes chega pacientes lá que não tem nem menor condição nem de pensar, mas eu gostaria. Olha pra você ver o quanto que é forte o amor. O produto de um amor é ter um filho. Então tem que ter cuidado com as esterectomias, né? Graças a Deus, vocês vão ver durante o programa que hoje já existe, eu acho que não é menos indicação, mas mais recursos para que você tire menos útero. Até a tecnologia também a favor, em prol aí da saúde. Doutor, o senhor disse sobre há momentos que não tem como e realmente tem que fazer a cirurgia, a retirada, no caso do útero. Qual é esse momento? Por quê? Pois é, nós vamos então passar um pouco pelas indicações. A maior causa de indicação de esterectomia é
por miomas, né? São nódulos, caroços, tumores benignos, graças a Deus. Muito raramente eles são malignos. São tumores benignos que vão crescendo e fazendo com que o útero fique muito grande, às vezes grande mesmo. Como se fosse, já vi úteros de gravidez, como se fosse uma gravidez de 3, 4, 5, 6 meses. E esse útero muito grande causa hemorragias importantes, sangramentos importantes, voluptuosos às vezes, que acaba não tendo opção. A paciente às vezes tem que perder o útero, porque senão ela vai morrer exsangue, quer dizer, sem sangue. Então, realmente tem indicações que não tem muito o que conversar. Uma indicação, câncer de colo de útero, ou então câncer de endométrio, que é a parte interna do útero, não tem opção, tem que tirar, né? Porque você tem que preservar mais importante é a vida. Então, tem algumas indicações que são realmente indicações expressivas que não tem jeito de fugir. Miomas muito grandes, lesões pré-cancerosas importantes, ou que já está caminhando para uma lesão cancerosa. Tem, às vezes, indicação de hemorragia no pós-parto, às vezes hemorragia pós-parto. A paciente tem um parto, ganha um neném, começa a ter hemorragia voluptuosa também, que você não consegue resolver, nada resolve, ela vai perder útero ali, às vezes, ganha um neném e perde útero. Isso às vezes acontece, são indicações que você está perguntando, são indicações que a gente não tem como fugir, né? E, por outro lado, hoje já tem indicações que podem ser amenizadas ou até proteladas, ou às vezes nem realizadas por causa da tecnologia que vem cada vez melhorando. Por exemplo, às vezes o paciente tem o útero um pouco aumentado, sangue um pouco mais, e hoje, já tem 23 anos a indicação que veio para o Brasil, o DIU Mirena da Bayer. Hoje já tem o Quilene, que é um DIU menor e mais moderno um pouco, que salvou muitos úteros, porque às vezes se tiver uma boa indicação, às vezes você coloca o útero e essa paciente às vezes não necessariamente tem que perder o útero. A indicação do DIU bem indicado e bem controlado resolve muito e às vezes evita de perder o útero. Então tem isso também, né? Medicações também, chega na perimenopausa, a mulher tem muita irregularidade quando ela está perto de entrar na menopausa, às vezes muita hemorragia, você faz a reposição hormonal, uma delas essa indicação desse DIU, que é uma reposição hormonal também, o DIU é uma reposição hormonal, e às vezes evita dela perder o útero, porque antigamente às vezes não tinha outra opção a não ser tirar o útero. Então, assim, eu acho que isso vem melhorando muito. Apesar de você vai ler um pouco, hoje eu estava lendo, parece que as esterectomias estão aumentando mais. Mas eu acho que o acesso aos hospitais, à área médica, também vem aumentando muito. A informação também, né, também, doutor? E também porque, assim, às vezes, antigamente, a pessoa ficava lá na fazenda, morria de sangrar lá, mas nunca ia ao médico e acabava entrando na menopausa e com menopausa, com médico ou sem médico, tudo passava. Hoje, como as pessoas têm um acesso maior à área médica, acaba optando, às vezes, para tirar um útero e por isso talvez venha aumentando, né? E nos países desenvolvidos, ainda mais. E fora os casos que mais chamam a atenção e que às vezes preocupa a gente, é que nos Estados Unidos eu vi uma pesquisa hoje que em torno de 20% das pacientes são esterectomizadas, quer dizer, tirado o útero sem muita indicação. Sem uma indicação. Era essa pergunta que eu ia fazer, doutor. Sem uma indicação muito precípua, muito segura. Tirou porque tirou. E existe até esterectomia. Existe isso no Brasil? Também. Pode claro, chegar lá eu quero tirar, não tem nenhuma doença. Existe esterectomia a pedido. Igual cesariana a pedido, eu quero fazer cesariana. Né, que já é um direito da mulher, ela tem o direito sobre o seu corpo. E existe a esterectomia a pedido também, olha, eu quero tirar o útero, porque assim, existe uma visão tipo, útero é só para ter filhos, então eu já tenho 30, 40 anos, não vou ter filho mais, eu vou tirar para não ter risco de câncer. Não é bem assim. Aí a nossa Associação Brasileira de Ginecologia nos faculta atender ou não essa paciente, porque às vezes eu, por uma questão ética, eu não vou fazer uma esterectomia numa paciente que tem um útero saudável, que aparentemente é normal. O risco cirúrgico passa a ser maior do que ela persistir com aquele útero. Né? Então você tem que ter cuidado. Eu ia até substituir, doutor, pela palavra vantagem. Qual seria, nesse caso, né, as pessoas que querem, sem ter doença, sem nenhum sintoma, querer optar, né, pela retirada do útero sem nenhum sintomas? Quais seriam as vantagens? Somente a gravidez, a gestação, o filho? Hoje, não, sim, né? E também a perda sanguínea, né? Porque hoje há uma tendência mundial de quanto menos perder sangue, melhor, né? A menina já com 12, 13 anos, principalmente se ela tiver muita cólica, muito sangramento vaginal, já é indicação dela colocar DIUs, às vezes nova, para não perder muito sangue, para não ter muita cólica, que chega a perder até aula por causa disso. E também, não sei se você sabe, mas a menina que tem muita cólica, muito fluxo menstrual, ela possivelmente vai ter endometriose, que é um outro assunto que um dia a gente pode discutir aqui. Endometriose, que é um sangramento interno que gruda lá no útero, nos ovários, na bexiga, e vai lesando o útero dessa menina. E aí, quando ela tiver 20, 30 anos, ela não consegue engravidar, tem dor à relação,
menstruação, sangramento em suma. Endometriose é uma coisa séria, importante e para quem tem muito fluxo e muita menstruação. Então, hoje há uma tendência mundial de quanto menos se menstruar, melhor. Tanto é que os métodos mais modernos hoje e melhores para evitar filhos são esses DIUs para não menstruar, um implante no braço, 3 anos sem menstruar, os DIUs são de 5 anos, e talvez vai passar para mais, esse implante no braço de 3 anos sem menstruar, e uma injeção trimestral a cada 3 meses, que também bloqueia a menstruação. Quanto menos menstruar, melhor. Então, a vantagem de se tirar um útero, que às vezes a mulher chega lá com 40 anos, olha, já tem meus filhos, quero tirar o útero. Talvez porque ela sofra muito com a menstruação, tem uma TPM importante, né, tensão pré-menstrual. Imagine você sem menstruação, essa pergunta é básica, imagine se você sem menstruação, que alívio, que paz que é. Então, isso acaba induzindo algumas, às vezes, de pedir até sem ter indicação. Mas aí vem o gancho que ultimamente está muito bom, que é colocar DIUs, esses DIUs modernos, que bloqueiam a menstruação, relaxa, melhora, a menstruação clássica acaba e isso já satisfaz a paciente e ela vai usando DIU até entrar em menopausa. E por isso, doutor, eu saliento aqui mais uma vez no programa a importância de você estar nas mãos de um bom profissional. Não basta apenas você querer, talvez no anseio da retirada do útero, com um bom profissional, um bate-papo, consegue outras opções claro, para amenizar, entre aspas, esse desconforto, esse sofrimento muitas vezes. É isso, né, doutor? Claro. Sem procurar o especialista. Eu acho que não é só esterectomia, retirada de útero, não. Qualquer cirurgia, a indicação é fundamental, uma boa indicação, porque aí você vai ter um bom resultado. Se você fizer uma indicação ruim, você vai ter maus resultados. O que começa mal, termina mal. Então, muito assim, bem. Primeiro é um bom diagnóstico, uma boa indicação, aí possivelmente a paciente vai sempre, na grande maioria, ficar feliz com isso. Muito bem, doutor. E para aquelas pacientes, aquelas pessoas, a minha mãe fez a retirada do útero, eu tenho a probabilidade maior também de ter que fazer a cirurgia? Ou não tem nenhuma ligação sobre isso? Porque mioma é uma coisa que acontece também em torno de 20 a 30% das pacientes, então possivelmente, principalmente as mulheres da raça negra vão ter mais miomas, então talvez vão ter que tirar mais úteros mesmo. Aí é uma questão meio familiar, só porque tem mioma. Mas tem mioma que às vezes você não precisa tirar útero. Você pode tirar só o mioma e não tirar o útero. Isso, então, não dá para falar assim, minha mãe teve, eu vou ter. As outras causas, que não tem nenhuma causa genética assim definida, porque minha mãe teve, eu vou ter. Não, isso não. Mas assim, como 30% das pessoas tiram, olha pra você ver. Então, a cada 10 mulheres que a gente conversa, 3 estão sem útero, né? E às vezes, porque minha mãe tirou, eu também tirei. Coincidência, né? Mas não necessariamente que foi uma coisa genética. Que herdou da família da genética. Claro. Muito bem. Produção, tá na hora do nosso intervalo rapidinho? Muito bem, vamos chamar então o nosso comercial rapidinho, os nossos colaboradores daqui a pouquinho. O Mais Saúde está de volta aqui na tela da NTV. Muito bem, estamos de volta com Mais Saúde aqui na tela da NTV, você acompanhando aí do outro lado através do canal 8.1. Estamos também nos nossos canais na internet. Participe com a gente, o nosso consultório está aberto aqui, a consulta é grátis. WhatsApp na tela 999 47 45 15 e a gente volta com o nosso convidado, o ginecologista e obstetra, o Dr. Veneraldo Queiroz, do Actual Hospital. Estamos falando sobre a remoção do útero, momentos em que isso pode acontecer, momentos em que você pode optar, falamos no primeiro bloco. E agora a gente volta aqui com o Dr. Veneraldo, que trouxe algumas imagens para o pessoal de casa acompanhar melhor. E vamos lá então, doutor, fique à vontade. A gente vai pedir aqui pro Gustavo, falar da técnica, o nosso cinegrafista, para dar uma focada nas imagens. Pode segurar aqui certinho assim, doutor? Gustavo, isso, muito bem. Focando aqui. Olha, as técnicas é o seguinte, existem várias maneiras de fazer esterectomia. Várias indicações e várias maneiras. Você pode tirar o útero todo. O útero, olha pra você ver, é uma perinha pequena, né? Desse tamanho mesmo. Ela é um pouco menor do que uma pera, de maneira geral. E você pode tirar o corpo do útero e deixar o colo. Aqui está o canal vaginal. Você pode tirar o colo também, o útero todo. Você pode tirar o útero todo, tirar um ovário ou tirar os 2 ovários. Geralmente, se é indicação precípua de tirar as trompas também, porque se ficar o ovário e deixar a trompa, aumenta o risco de ter câncer de ovário no futuro. Então, essas são as técnicas e as maneiras que você pode tirar. E vendo em outro ângulo aqui, David, que você olha para você ver, o útero, ele é...
Deu para focar aí direitinho? O útero, olha para você ver, ele é entre a bexiga na frente e o intestino atrás. Então, quando você vai tirar, tem que ter o maior cuidado para que você não lese nem a bexiga anteriormente e nem o intestino atrás, né? Então, e é interessante, até a gente estava conversando em off aqui, tem pessoas, mulheres que ficam assim, tá, e esse buraco que vai ficar aqui? Primeiro que não fica buraco nenhum, porque o intestino é móvel, é maleável, de todo jeito que quando você tira esse órgão, aqui enche de alça intestinal e não fica cavidade, não fica buraco nenhum. Em relação à sexualidade, olha, você vê que interessante. O canal vaginal, ó, é esse canal aqui, e quando você tira o útero e fecha aqui a vagina, não tem significado nenhum, não atrapalha nada a sexualidade da pessoa. Porque o que importa da sexualidade é quando os ovários ficam, que você mantém seus hormônios, e também porque na excitação o mais importante é o clítoris, é o terço anterior da vagina, e não a vagina com a profundidade. Tanto é que na relação, o parceiro não sabe se você tem útero ou se não tem útero, nunca vai saber, a não ser que ele saiba, obviamente, mas não pelo ato sexual. Então isso é importante esclarecer pela a posição do útero, o que se tira, o que se deixa, e também que não interfere nada na sexualidade da paciente. Entendidos? Essa técnica é importante esclarecer. Claro, doutor. Obrigado aí pela colaboração das imagens. O pessoal de casa consegue entender um pouco melhor. Sim. O doutor disse vários tipos de cirurgias que pode ser feito. Varia. Qual que é o tempo dessa cirurgia, doutor? Em média, 40 minutos, 1 hora mais ou menos, né? E ela pode ovário, ser... quanto... Tudo, tirar tudo. Ela, da hora que você começa, porque assim, até você preparar e tal, né? Mas, e existe a gente falou aqui de o que tira e o que não tira, mas esquecemos de colocar as vias, que são mais importantes, né? Hoje você tem a via abdominal, se abre pelo abdômen igual uma cesariana, uma pequena cesariana, uma cesariana, que é a mais comum, é a mais usada, você tem uma visão mais ampla de um todo. Tem a via vaginal, que você abre pelo canal vaginal e tira o útero por baixo, aí você não tem cirurgia, não tem corte na barriga, e o corte é só feito pelo fundo vaginal. A recuperação é muito boa nesses casos, porque não tem corte que incomoda tanto, né? E existe também pelo abdômen as videolaparoscopia, que são as cirurgias por vídeo, que faz aqueles furinhos, né? 2, 3 furinhos, e você faz a cirurgia, mas na realidade quando você faz isso, você tem que tirar o útero pela vagina, porque ele não sai por aquele furinho. Então mesmo assim você tem que abrir a vagina e tirar. Mas é uma técnica cada vez melhor, para o paciente realmente, tecnicamente, ela recupera melhor. E a via última, que é a mais importante, que é a robótica. Hoje nós temos a robótica, não vai demorar a chegar em Patos de Minas a robótica, porque a robótica traz além de uma recuperação mais rápida, menos agressiva, a precisão. A precisão é muito grande, a técnica para o colega fazer, quem faz, é muito mais cômodo, ele tem uma visão muito mais tridimensional e ampla dessa cirurgia, e então assim, é o futuro e não tem dúvida, é a robótica. E também contribui na melhor recuperação do pós-cirúrgico também, doutor? É porque também é só pelos furinhos, né? É quase igual, é praticamente igual à entrada, pelos furinhos, e depois você coloca o computador de fora, o colega manipula o computador e o computador vai lá dentro e faz a cirurgia lesando o menos possível, tipo assim, você é mais minucioso naquela cirurgia, então agride menos a paciente e ela recupera muito mais rápido. É isso, volto a repetir, a tecnologia a favor da saúde também. Tem o lado ruim, né, doutor? Dessa toda a tecnologia, mas tem o lado bom também, que bom que é pro lado, da saúde, quando usam aí, né, para essas tendências nas redes sociais e tudo mais. Tá bom. Doutor, mas já falando de tecnologia como um todo, tá? Voltando a falar da cirurgia, o pós-cirúrgico, como é que é? Demora muito tempo? O pós-cirúrgico é bem tranquilo, porque antigamente, eu sou dos mais antigos aí, a cirurgia, o corte incomodava muito quando terminava o ato cirúrgico. Hoje, as anestesias, aliás, a vantagem é da anestesia. A anestesia hoje, usando morfina, que se usa na coluna, fica 24 horas sem dor, que é a fase mais crítica da cirurgia. Então, passou 24 horas, o paciente quase não tem dor mais, porque a fase mais chata já passou. Então, assim, tem gente que tem umas que às vezes chega nem a reclamar de dor. E daí, 24 horas, quase não tem dor, e claro, e tem analgésicos importantes. Olha, uma semana, o paciente realmente incomoda um pouquinho. Passou uma semana, quase não tem movimento. Eu sempre falo, com 15 dias, o paciente está dirigindo, movimentando, trabalhando, ela só não vai fazer esforço excessivo durante os 30 dias. Então a recuperação é muito rápida, ela já sai no outro dia andando. Aliás, ela anda no primeiro dia. É importante se ela operar de manhã, que à noite ela já deambule, que ela anda, movimenta. Isso ajuda na recuperação da cirurgia. E a vaginal melhor ainda, porque como não tem corte na barriga, ela vai se recuperar muito mais rápido e com 10, 15 dias está fazendo o que habitualmente ela faz, até profissionalmente falando.
Muito bem, e da questão de relação sexual no pós? Aí vai um pouquinho mais, porque o movimento da relação sexual às vezes pode incomodar, né? Assim, o ato em si pode incomodar e trazer um pouco de dor. Geralmente a gente pede também em torno de 25, 30 dias. Mas tem umas que às vezes tem relação antes e aí depende da acomodação, vamos dizer assim. Cada caso também, mas pelo menos 20 a 30 dias sem ter relação. E depois da cirurgia interfere na sexualidade, na libido, no desempenho? Doutor? Pois igual eu te falei ali, né? Se não tirar os ovários, você fica com os estrógenos, que são os hormônios femininos importantes para a mulher, eternamente. Então você tem sua sexualidade como um todo, não muda nada. Tanto é que eu brinco assim, se a gente mentir para a paciente que não tirou, não tirou o útero, ela não sabe se tirou o útero. Não muda nada na vida dela, a não ser que o silêncio das menstruações. Nunca mais menstrua. Isso já é bom demais. E teoricamente eu acho que traz mais benefício para a sexualidade. Porque assim, paciente que sangra muito, TPM, chatice, que sangra num mês, hemorragia, isso sim atrapalha na sexualidade. Eu adoro a transparência do doutor, quando só interrompendo um pouquinho, quando o doutor fala a chatice. Mas porque de fato é o doutor que convive todos os dias. Nossa convidada já está aqui no estúdio e ela está sorrindo. Mas é verdade, eu adoro entrevistar o doutor Veneraldo por causa disso, pela simplicidade. O pessoal de casa consegue entender. Mas de fato é o doutor que lida isso todos os dias. Eu queria que você fosse uma mulher para você entender melhor o que eu estou falando. Mas você não é, então nós vamos tocando. Mas é isso, de fato é o senhor que tem que contar todos os dias no consultório, claro, com cirurgia no atendimento. Pode complementar, doutor. A questão empática é importante, né? Então, mas sobre a sexualidade eu acho que melhoraria, né? Aquela mulher que sofre com menstruação todo ano, TPM, quer matar todo mês, quer matar o marido, não sei o quê. Quando você melhora tudo isso, olha o quanto vai melhorar na sexualidade do casal. Pensa você sem menstruação, imagina sem essa chatice, né? Então, assim, eu acho que até melhora assim. Agora, entra muito, e a doutora também depois vai comentar um pouco aí, a psicóloga, a doutora André, que realmente a pessoa tem que estar bem preparada para isso. Nossa. Porque é uma mutilação, entre aspas, e que se ela não tiver assim, bem preparada emocionalmente, ela pode sofrer um pouquinho com essa mutilação, porque realmente tira um órgão que para ela é importante. É importante para a humanidade, para tudo, que é um útero. Nós vamos falar daqui a pouquinho sobre onde afeta também na questão emocional. Eu estava em laboratório antes de vir aqui para o programa, pesquisando também a respeito do assunto, e vi alguns depoimentos de pessoas que se arrependeram depois da cirurgia. Doutor, mas vamos lá, o doutor responde, tá chegando algumas mensagens aqui através do nosso WhatsApp. Convido aí você de casa a mandar a sua pergunta no 999 47 45 15. A gente ainda tem 5 minutos aqui com o nosso convidado, a Cleide do Jardim Aquários. Um beijo pra Cleide, tá sempre acompanhando a gente aí de casa, tá perguntando se pode engravidar após a cirurgia. O doutor acabou de explicar aqui agora, mas é bom quem tem autoridade poder responder, doutor. Não, sempre essas perguntas, né? E que são importantes mesmo. Não, porque assim, o neném fica formado dentro do útero. Então, se você tirou o útero, você pode continuar ovulando, sensação de que você vai menstruar, você tem todos os sintomas de que sua menstruação pode chegar, mas você não vai menstruar e muito menos, aí acabou, infelizmente, nunca mais engravidar. E adiantando essa pergunta, não sei se vai vir outra, que é sobre prevenção também, que tipo assim, tirou o útero, teoricamente você não precisa mais de fazer Papa Nicolau, ou prevenção de câncer de colo. Mas não pode esquecer que a mulher tem ovário, tem mama, então ela precisa de ir ao médico todo jeito. Tipo, agora eu tirei o útero, nem tem que voltar ao médico mais. Não, você não pode esquecer da gente, não. Tem que continuar indo, porque tem ovário. É só um exame a menos. Exatamente, só um exame a menos, mas tem o exame ainda, tem ovário para olhar, mama, em suma. Muito bem, doutor. Tem toda uma sequência de ir ao ginecologista constantemente. Muito bem, mais uma pergunta aqui da nossa telespectadora, não quis identificar, mas está aqui. A esterectomia aumenta o risco de osteoporose? Boa pergunta. Não, porque se tirar os ovários precocemente, quando tira o útero e os ovários, aí sim, você entra numa menopausa aguda, que é um grande sofrimento, e nos primeiros 5 anos, quando você tira os ovários, ou você entra em menopausa natural também, então os primeiros 5 anos, realmente você perde muita massa óssea, você perde muito osso, e com isso você vai ter osteoporose. Mas não por retirar o útero. Se retirar o útero e deixar os ovários, que é o princípio mais importante, deixar os ovários, você continua ovulando, hormônio normal, você pode ovular até os 50, você só vai fazer reposição hormonal depois dos 50, teoricamente. Então, tirar o útero não mexe em nada hormonal na mulher. O útero só é uma caixinha de produzir o neném. Quem manda na feminilidade, que deixa a mulher feminina, bonita, feminina mesmo, sexualmente falando, são os ovários. Então, não pode mexer nos ovários, a não ser que tenha outra indicação. Que aulas, pessoal de casa, programa de hoje imperdível, realmente. Que aulas com o doutor Veneraldo aqui. Pra gente finalizar aqui, doutor, a participação, a gente vai entrar num tema importante com a nossa próxima convidada, a psicóloga Andréas Rodrigues,
Estamos no Janeiro Branco, né? Um mês de conscientização, a procura de cuidar da nossa saúde mental, emocional. Afeta, doutor, para quem faz? Tem casos graves? Por que afeta, se afetar de fato? Desde nós temos que pensar muito. A vida afetiva, sexual das pessoas é muito complexa e muito séria. Então, assim, geralmente, às vezes, assim, quando você chega a fazer uma esterectomia, uma indicação, que tem uma indicação e mais uma conclusão da indicação, a pessoa passa por várias etapas, para que ela se sinta segura, que ela entenda que não tem outra opção, que talvez seja a melhor opção para ela. Então, quando ela chega, ela fala, não dá, eu quero mesmo, eu vou resolver, porque ela já sofreu muito. Então, ela vai mais segura do que precisa fazer. Agora, mesmo imagina as que não vão muito seguras e que às vezes tem alguma dúvida. Essas às vezes podem sofrer depois do que a gente já falou aqui, da sensação de vazio, de perda de um órgão importante, da sua feminilidade, da sua sexualidade, porque quando mexe na esfera sexual, gente, pode ser a coisa mais boba do mundo, mas às vezes para a paciente não é, entendeu? Tirar útero é simples, não vai ter nada, mas para ela não é. Esse útero para ela é importante, depende de como ela encara o seu útero, né? E fora também que tem os pontos de gozo. Às vezes, para uma convivência que está desgastada, menstruar todo mês e fugir do marido é a melhor coisa do mundo. Aí você tira, ela perde todo o ponto de gozo, que é o que ela tinha para não ter relação sexual. Então você tem que trabalhar até tudo isso, porque se você tirar, aí tipo, agora por que ela não vai ter relação? Tirou o útero e daí? Aí o casal complica. Aí você desaba o casal, às vezes, por uma coisa que você está fazendo melhor e está desabando o casal. Meu amigo, sexualidade, feminilidade é muito complexo e é muito difícil. Tem que ter uma noção boa, discutir muito e às vezes a gente não dá conta de resolver ainda. E é por isso que aqui no Mais Saúde a gente sempre traz os melhores profissionais. No caso de hoje, nessa pauta, a gente está aqui encerrando o nosso bate-papo com o doutor Veneraldo Queiroz, lá do Actual Hospital. Para finalizar, onde encontra o doutor, lá no Actual Hospital, fique à vontade. Para fechar, é o de sempre, procure especialista. Claro, eu acho que assim, igual eu falei no início, o importante de uma boa esterectomia é um bom diagnóstico, uma boa indicação e trabalhar bem realmente aquela indicação, para que não haja dúvida amanhã, para que seja o melhor para você. Claro, e sempre procurando um profissional de qualidade, isso é básico, acho que em todas as áreas, né? E nós estamos lá na Actual com o maior prazer. Tá bom? Muito obrigado pela oportunidade mais uma vez. Doutor, sempre um prazer conversar contigo e aprender sempre. Opa. Obrigado e espero te encontrar breve aqui no Mais Saúde. Se Deus quiser. A você de casa, não sai daí não, a gente vai pro nosso intervalo rapidinho, daqui a pouquinho a gente volta falando do Janeiro Branco. Vamos falar de relacionamentos abusivos. Na esfera do amor, no seu cotidiano, na sua rotina, no seu trabalho, não sai daí não, que o Mais Saúde volta já já. Estamos de volta com Mais Saúde na telinha da NTV. Acompanhando na sua televisão através do 8.1 Digital, no Facebook e nos nossos canais na internet. A segunda parte do nosso programa, a gente aborda um tema super, hiper, mega importante. Estamos no Janeiro Branco. O mês de conscientização a você procurar o especialista e cuidar da sua saúde mental. Eu tenho o prazer de recebê-la aqui no nosso programa, no Mais Saúde de hoje, a psicóloga Andréa Rodrigues está aqui com a gente. Prazer conhecê-la e recebê-la aqui no programa. Prazer é todo meu, David. É um prazer estar aqui e poder falar um pouquinho sobre o Janeiro Branco, né? Que é um mês dedicado à conscientização da saúde mental, mas eu acredito que a saúde mental deve ser falada em todos os anos, em todos os meses e todos os dias, né? É um tema bastante relevante. Assim como é o Setembro Amarelo, o Janeiro Branco, o Fevereiro também é mês, todos os meses são mês. E a saúde mental hoje ainda, André, existe o preconceito de procurar o especialista para cuidar da saúde mental? Infelizmente, ainda sim. Nos dias de hoje? Sim, ainda existem alguns tabus, né? Que as pessoas ainda colocam, né? Falam, olha, eu tô vindo, mas não contei pra fulano, não contei pro meu marido, não contei pro meu pai, porque eles não gostam, eles não entendem. Então ainda existe essa falta. Eu acredito que é mais por uma falta de conhecimento no processo, né? Então, infelizmente, ainda existe esses tabus. E é importante essa sua fala, André, porque também existe o outro lado. De pessoas, principalmente, que têm um certo poder nas redes sociais e que acha chique ir na terapia, né? Mas tem que ir de fato, de entregue, de verdade, não é isso? Não é apenas modinha, a minha sessão está em dia, como é que se diz?
minha terapia Minha tá em terapia dia, né? está em dia. De fato, está em dia. Tem que cuidar de verdade. Não é só modismo, não, né? Não é chique, só pelo Existe os ser dois chique. lados, né, David? Hoje existe aquele lado que ainda tem essa condição, né, de restrição ainda com os cuidados da saúde mental, e existe o outro lado que virou, como você disse, né, virou modinha, né? Então é chique falar, ai, eu vou ao terapeuta, eu vou ao psicólogo, eu vou na terapia, A minha psique. né? A minha saúde mental tá em dia, né? Então, assim, existe os dois lados, né? Sempre na vida vai O importante existir é os dois procurar, lados. né, André? Sim, mas Aí. que vá com essa entrega realmente de buscar melhorar a sua qualidade de vida no sentido emocional, psicológico, né, para lidar com as emoções, né, flutuantes do dia a dia. E falando de emoção, eu estava, pode-se dizer, um tanto quanto ansioso até para falar sobre esse tema, que é um tema que a gente ouve muito falar. Ela é narcisista, ele é narcisista, está me sufocando, ele é abusivo, enfim, né? Relacionamento abusivo é a pauta de hoje. Você de casa, mande a sua pergunta, aproveita que o consultório continua aberto e a nossa psicóloga aqui vai te auxiliar, vai responder para você. Relacionamento abusivo, quando que ele chega a ser abusivo, que a gente percebe que ele é de fato abusivo? Então, David, eu quero primeiro conceitualizar o relacionamento abusivo, né? Se trata de relacionamento abusivo, tudo, ou tóxico, né? Que agora existe a nova modalidade, né? Relacionamentos tóxicos. Então, o relacionamento ele é abusivo quando ele constrange, quando ele promove humilhações, ele promove, né, situações que deixam o outro desconfortável, ele inibe o livre-arbítrio do outro, né? Ele começa a manipular, né, situações que aquele indivíduo por si só não faria. Então, às vezes é complicado e é difícil identificar, David, porque às vezes são tão sutis, situações tão sutis, né, que é difícil identificar, né? Porque às vezes não existe uma humilhação em público. E aí, na sociedade, aquele ser ele é extremamente visto como uma pessoa muito bem vista, uma pessoa muito educada, muito sutil, né? Mas existe em off, né? Então, é importante nós entendermos que é difícil identificar as relações abusivas, até para quem está sofrendo o relacionamento abusivo. Doutora, que quem está realmente dentro desse relacionamento tóxico, abusivo, ela quase não percebe. Olha, existem as etapas, né? Inicialmente, quando se fala de um agressor, né? Tipo, um relacionamento abusivo, sempre tem a parte agressora, né? Ou pode ser a mulher, ou pode ser o homem. Sim, né? e também a gente sempre pensa da agressão masculina. Não, pode ser dos dois contextos. Outro adendo que eu quero deixar claro, pessoal de casa, quando a gente fala de relacionamento, nós não estamos falando somente do relacionamento homem e mulher, companheiro e companheira, marido e mulher, namorado, enfim. Nós estamos falando no relacionamento do dia a dia. Você no seu trabalho, com os seus colegas de trabalho, com os seus colaboradores, com o seu superior, e é isso. Sim. Pode complementar. Existe, na verdade, quando a gente fala em relacionamento abusivo, ele abrange todos os contextos, né, que você levantou muito bem. A parte das amizades, dos relacionamentos abusivos no trabalho, de chefe para com o funcionário, do funcionário para com o chefe também. Existia um mito de que antigamente se falava somente dos abusos cometidos dos superiores para os funcionários. Não, existe dos funcionários também para esses superiores, quando eles degrinem a imagem daquele indivíduo, né? Existe também das amizades e das relações. Relacionamento abusivo, ela pode estar inserida em qualquer contexto das relações mais próximas. Não precisam ser relações íntimas, né? Entre um casal. Pode ser relações próximas entre todos os indivíduos. E voltando à nossa outro viés que a gente estava, André, quem está nessa bolha percebe, mas se torna dependente? Como é que funciona? Existe um processo que quem é o abusador, na verdade, a pessoa que agride, que comete a relação abusiva, sempre tem um que vai, né, ser identificado. Essa pessoa, ela tem um nível de crueldade e de manipulação. É bem aquele tipo, que eu vou usar um bordão já conhecido, que é morde, assopra.
né? A pessoa vai ali, ela comete o ato da agressão, que seja uma agressão. É importante falar que a agressão, ela não é só física, ela é verbal, ela é psicológica, ela é social Muito também, né? Então, aquela pessoa comete o ato da agressão, né? Desmerece aquele outro indivíduo e depois fala: nossa, eu fiz isso para te proteger. Eu gosto tanto de você que eu fiz isso para te proteger. Eu fiz isso porque eu sou sua amiga. Eu fiz isso porque eu amo muito você. Eu fiz isso porque eu quero que você se desempenhe melhor no seu trabalho. Eu fiz isso porque você é uma pessoa que eu tenho muita intimidade. E as agressões, elas vão começando, iniciando sutilmente. Elas não começam num patamar mais expressivo. Ela começa sutilmente. Como sutilmente? Nossa, hoje você não tá bem, seu cabelo não tá bom, a sua roupa não tá boa, isso não favoreceu você, né? Nossa, essa tarefa que você desempenhou não ficou legal. Outra pessoa poderia ter feito melhor do que você. No contexto familiar, acontece muito, David, das comparações. Por exemplo, uma família que tem o pai, a mãe e 2 filhos. Existem muitas comparações. Às vezes, o filho mais velho gosta muito de estudar e o outro não gosta tanto e tem outras habilidades. Todos nós temos habilidades. Somos diferentes, né, André? Somos diferentes. Diferentes, né? E aí os pais, nesse contexto do relacionamento abusivo, começam a comparar aquele indivíduo, o filho que não gosta tanto da leitura, e fala: você deveria ser igual ao seu irmão. Você deveria ser igual a ele no sentido de estudar. Olha, ninguém é igual a ninguém. Todos nós temos as nossas diferenças. E isso, olhando assim de fora, não parece ser abusivo, né? Mas para quem sofre, é muito abusivo. Porque é como se retirasse dele a sua identidade. Né? Eu tenho que ser outra pessoa para ser amado. Eu tenho que ser igual ao meu irmão para ser amado. Olha que agressão que é. É como se eu... Tenho que me esforçar para me encaixar no perfil de outro. No lugar de outro. De outra pessoa. Eu não posso ser eu mesmo, né? Então ele não gosta de estudar, mas tem a obrigatoriedade, né? Porque, né? Por necessidade, então o que você gosta de fazer? Vamos estimular aquilo que você gosta, né? Eu gosto de pintar, eu gosto de colorir, eu gosto de arte, né? Eu gosto de música, eu gosto de algum esporte, né? Radical. Olha, então entender que as agressões, elas começam sutilmente, né? E eu vou ter que aprender a identificar. Dentro do contexto da vítima, às vezes ela demora, né, identificar essas agressões, esse relacionamento abusivo. E ela acaba justificando. Olha, num contexto amoroso, né, afetivo, ela fala assim: olha, meu marido faz isso porque ele gosta muito de mim, ele tá me protegendo. Né? E aí no contexto em relação a amizades, olha, meu amigo faz isso porque ele é o meu melhor amigo, ele pode, né? E isso a longo prazo vai trazendo um sofrimento. Esses exemplos que a Andréa trouxe aqui parecem rotineiros do nosso cotidiano. Sim. Andréa, só deixar a mensagem aqui do telespectador pra gente chamar aqui o nosso intervalo. Andréia, tô muito orgulhosa de você. Beijos, Ana Laura te cumprimentando. Que lindo. Saúde mental, Obrigada. tempo do dia a dia. Parabéns pelas colocações. Andréia tá cumprimentando aqui. É a Regina, minha amiga Regina Cardoso, também, que é da área da saúde mental. Muita gente aqui parabenizando. Vamos pro nosso intervalo então, produção? Rapidinho, daqui a pouquinho a gente volta nesse tema aí. Pessoal de casa, não sai daí que eu volto já já. O programa Mais Saúde está de volta aqui na NTV. Não perca o nosso último bloco. A gente volta a falar do Janeiro Branco em cima do tema relacionamentos abusivos, seja no trabalho, na esfera da relação amorosa também. Fique à vontade para você mandar a sua pergunta. A gente volta ao nosso bate-papo com a psicóloga Andréa Rodrigues. Falamos alguns sinais de relacionamentos abusivos. E a gente agradece a enorme audiência, muita gente parabenizando aqui o nosso programa. Mas é importante a gente falar que esse tema, por mais que ele pareça atual, já existe de longa data. E para os jovens, como é que faz para evitar? Tem como evitar um relacionamento abusivo, Andréa?
falando sobre, né? As relações abusivas, elas são também, elas têm essa parte do tabu. São muito veladas, né? Existem relações de anos que quando a pessoa procura, a vítima consegue buscar ajuda, David, tem anos que aquela pessoa está sofrendo violência doméstica, violência na família, violência entre os irmãos, né? Então, é muito importante nós entendermos que qualquer assunto, a melhor forma de encontrar um meio inibidor é falando sobre. Né? Se impondo, se posicionando, né? E a pessoa precisa entender o que é relacionamento abusivo. Porque se ela está num contexto abusivo, que é o contexto né, de casa, que é o contexto familiar, aquele relacionamento para ela, às vezes, ela não sente como abusivo, porque é tão rotineiro, né? Exatamente. Que não se torna abusivo. É importante falar que existe um mito que as pessoas falam, então da outra pessoa que sofreu um relacionamento abusivo, narcisista, dentro de casa com os pais, vai se tornar um agressor também? Olha, nem sempre, vai depender da personalidade desse indivíduo, porque algumas emoções, elas são aprendidas no seu cotidiano e outras são, né, inatas. A gente pode reproduzir aquilo que foi aprendido ou nós podemos produzir novos comportamentos, né? É importante falar sobre isso. É importante falar que, olha, os jovens, eles podem sofrer alguns tipos de agressões, aí depois na vida adulta, eles reproduzem esse comportamento com uma desculpa velada de que, mas eu sou assim, porque eu sofri isso, porque eu vivenciei isso. Todos nós temos livre-arbítrio e nós entendendo que aquela relação é disfuncional, nós podemos buscar um conhecimento, nós podemos buscar ajuda, nós podemos buscar uma rede de apoio. Você falou do como evitar. Evitar. Rede de apoio, seja da família, seja amigos, seja colegas de trabalho que você confie, né? Fale sobre o que está acontecendo. E terapia, busque um bom profissional. Era isso que eu ia dizer, André. Busque essa autoconfiança, essa autossegurança. Para ter mais entendimento, né? Para se autoconhecer. Eu falo que, na verdade, você precisa aprender a ter uma percepção daquilo que você sente, da percepção de quem você é. Por que às vezes nós ficamos tão vulneráveis com a conduta do outro e com o posicionamento do outro? Porque nós temos uma percepção ruim sobre nós mesmos. E aí, a opinião do outro, ela vem como uma sentença, né? Aí se a pessoa fala, hoje você tá feia, eu acredito que estou feia, porque eu já tenho uma percepção disfuncional de mim, uma percepção alterada a meu respeito. E aí o outro, isso vem muito pela questão da autoestima, né? Que ela é construída desde a infância. E às vezes essa autoestima, ela está comprometida justamente por essas relações disfuncionais que teve no contexto familiar. E aí é importante buscar esse atendimento psicológico, buscar terapia para ter uma nova percepção de si, esse novo conhecimento, ressignificar todas essas emoções negativas e construir novos... Quebrar o ciclo. Quebrar esse ciclo. Porque meus pais eram assim, eu vou herdar isso aqui. Nada disso. Faça terapia. A gente tá aí o Janeiro Branco para levantar essa bandeira. Procure o especialista, que seja chique, que você tenha medo, tenha receio ou preconceito, mas procure a ajuda de quem realmente entende, no caso, psicólogo, psiquiatra, né? Tem aqui, boa tarde, David, boa tarde, tia. Parabéns pela participação no programa, um tema super necessário para trazer ao público. É a Isabela Rodovalho. Isa, obrigado aí pela participação. Vendo as suas falas, Andréia, veio aqui a minha mente, a gente recebe vários especialistas aqui no decorrer, né, do ano, quando a pessoa sai de um relacionamento, no caso específico, amoroso, da relação ali, né, marido e mulher, namorado, namorada, enfim, companheiro e companheira, ela sai dessa relação abusiva, sofre muito, custa sair no linguajar popular. O próximo relacionamento é abusivo de novo. Costuma se tornar corriqueiro isso. O porquê disso, Andréia? Porque, na verdade, existe um padrão de merecimento, né? Um padrão de aceitação. Por isso que é importante buscar ajuda para quebrar esse padrão. Se eu estou acostumada, se eu vim de uma relação abusiva em casa, no contexto familiar, aí, geralmente, esse padrão de merecimento vai buscar uma pessoa, às vezes, muito característica, muito parecida com a relação que ela tinha antes, né? E aí, se eu tenho um relacionamento amoroso, já vem de um relacionamento abusivo familiar, aí
tem um relacionamento abusivo amoroso. E aí o próximo relacionamento também é abusivo. Porque às vezes a percepção que nós temos de merecimento, ela acaba atraindo. Você demora a identificar. É isso que as pessoas falam, estou atraindo, o meu ex é igual ao meu atual, parece que eu não quebro esse ciclo. Isso. Mas é porque você demora a identificar. Eu falo que na carência, muitas das vezes a gente fica vulnerável. Olha, eu saio de um relacionamento abusivo, mas eu quero estabelecer um relacionamento com outra pessoa. Porque o meu ex, às vezes, já está se relacionando. Existe essa competição e que acaba sendo muito vulnerável para ambas as partes. Porque elas não analisam que aquele relacionamento... Não se curam, não se tratam, não acham o início do problema. É mais ou menos por aí. Elas já trazem feridas abertas. E vai pela carência. E vai pela carência. Então, não é só pela carência, né? Por que uma pessoa que está num relacionamento abusivo permanece? David, né? Essa é uma pergunta que eu recebo muito. Eu ia te fazer essa pergunta. A pessoa sabe que o relacionamento é tóxico, é abusivo, te faz mal, não some nada, mas continua. Porque existe um padrão ali que a pessoa agressiva, ela cria um processo de desmoralizar pessoalmente e afetivamente o outro. Ou seja, olha, se você me largar, ninguém mais vai te querer. Se você me abandonar, quando você ficar doente, quem vai cuidar de você? Né? Olha, e quando tem um poder aquisitivo no sentido financeiro... A dependência. A dependência financeira também conta muito. A dependência afetiva de achar que aquela pessoa é a única pessoa disponível para ela, que é a única pessoa que vai aceitá-la do jeito que ela é, mas ela não está vendo, às vezes ela não consegue identificar que ele não está aceitando, ele está impondo um comportamento que não é dela, que é uma imposição, né? Que interessante. Você só fica comigo se você se comportar assim. Olha, se você vestir tal roupa, você sai comigo. Se você não vestir, você não sai. E aí mina a autoestima dessa outra pessoa, né? Tira dela qualquer característica de autopercepção positiva, e aí ela acaba ficando com esse indivíduo por acreditar, são crenças disfuncionais, por acreditar que realmente não merece nada melhor, que realmente ela não consegue nada melhor. E acontece, André, no caso de permanecer num tipo de relacionamento abusivo como esse, da pessoa querer melhorar o próximo. Não, vai mudar, Sim. vai mudar e nunca muda também? Sim, tem os mitos, né, de que, olha, ele fez isso, mas ele vai mudar, ele prometeu que vai mudar. No dia seguinte, ele marcou uma viagem pra nós. Olha, ele já tá mudando. Olha, no dia seguinte, ele me mandou flores. É o que morde a sopra que eu te falei agora há pouco. A pessoa vai lá, agride, depois ela vai lá e ela faz, né, tipo uma agressão velada. Ela recompensa aquela pessoa pela agressão. Olha, eu tenho que aprender a me posicionar. Olha, você não precisa me mandar flores porque você me agrediu ontem verbalmente, psicologicamente ou socialmente. Mude a sua atitude e aí nós conversamos. Vamos aprendendo aí, você de casa. Aprenda, que o consultório está aberto. A Sandra Barbosa, psicóloga, mandou boa noite. Relações abusivas são só entre casais ou existe outros tipos de relacionamento? A gente disse no início do programa, na esfera da amizade, no trabalho, tem acontecido muito, né? Tem acontecido de relações próximas, pode haver relações abusivas. Não só entre familiares, homem e mulher ou relações homoafetivas. Não é só sobre os casais, é sobre pessoas, né? As relações abusivas, elas envolvem pessoas, né? Muito Onde bem. tem outras pessoas, convive com outras pessoas, pode ser identificado relações abusivas. André, a gente tem só 5 minutinhos pra gente finalizar aqui o nosso programa. Tá chegando várias mensagens positivas a respeito do seu trabalho. É um tema muito importante que depois já vou falar com a produção. A gente deixar marcado, a gente trazer a Andréa novamente no programa pra gente falar somente sobre narcisismo. Um tema maravilhoso, né? também. Já falamos sobre isso, mas é sempre importante a gente falar que é um assunto que está super em alta. Para quem está sofrendo com a relação abusiva, como sair dela? Qual que é o primeiro passo? Como sair de um relacionamento abusivo em qualquer esfera? Eu costumo dizer que, primeiro de tudo, você tem que identificar. Identificou qualquer situação que te traga sofrimento, que desvalorize você como pessoa, como indivíduo, é hora de você ressignificar essa relação e se questionar. O que essa relação me traz de positivo?
O que eu posso fazer de diferente, né? E buscar a rede de apoio, que é muito importante. Às vezes a pessoa não consegue sair sozinha, David, porque ela não tem uma rede de apoio. Uma grande parte. Ela não tem, muitas das vezes a pessoa não tem uma rede de apoio. Verdade. Porque socialmente aquela pessoa que é o agressor é bem visto, aquela pessoa tem uma potência na sociedade, né? E aí as pessoas não têm coragem de romper com esses vínculos, né? Então, identificou que essa relação está causando sofrimento a você? O primeiro passo. O primeiro passo, busque uma rede de apoio. Fale sobre isso com alguém. Busque terapia, busque um profissional. Às vezes você não quer falar com seu amigo porque lá tem um pré-julgamento e existe às vezes aquele incentivo de olha, mas você tem uma vida maravilhosa, não larga não, né? A pessoa é boa pra você, é só um momento. Olha, tudo que causa sofrimento precisa ser revisto. Né? Nós temos que parar de romantizar esse sofrimento velado por presentes ou viagens ou situações de posicionamento na sociedade ou até mesmo dentro do trabalho, né? Identificou, está causando sofrimento, não está se sentindo bem, rede de apoio, busca terapia, né? E depois disso, né, tenha coragem de romper o vínculo. Para alguns relacionamentos, infelizmente, não busque ou espere que essa pessoa vai identificar. Porque existe o perverso, que ele faz porque ele gosta daquele contexto de autoridade e manipulação. E existe aquele que às vezes vivenciou isso e está reproduzindo, então para ele é natural, né? Então ele às vezes nem identifica que aquilo é agressivo. Mas identificou, você como vítima identificou, você não vai curar o outro. Você precisa se curar. E se curar é romper esse vínculo ou buscar ajuda para entender a dinâmica dessa relação. São os dois primeiros passos. Sim. Rede de apoio e o rompimento. Agora, a pergunta é o inverso, André. Como ajudar alguém que está no relacionamento abusivo? Entendendo que nós não podemos dizer para o outro o que fazer. Né? Olha, eu não posso dizer para o outro, falar, vai lá e separa. Eu tenho que dizer para o outro, eu tenho que apoiar, eu tenho que ser uma rede de apoio. Eu tenho que buscar conscientizar essa pessoa que aquilo que ela está vivendo não é funcional, não é positivo. Olha, já parou para pensar que você pode ter outros tipos de relação e auxiliar aquela pessoa a buscar novas dinâmicas de relacionamento, né? Que seja tipo relacionamentos positivos. Olha, o relacionamento que essa pessoa tem com você, ele não é positivo, mas você pode ter outros. É motivar, é incentivar, é escutar, David. Na grande maioria das vezes, as pessoas precisam ser escutadas. As pessoas precisam ter voz. A pessoa que vive num relacionamento abusivo por muito tempo, ela perde literalmente a sua voz. Então, tudo que ela busca quando ela rompe esse silêncio da relação abusiva, ela está buscando ser ouvida. Ela precisa aprender a se posicionar. E dentro da terapia, a gente vai trabalhar todas essas esferas e essas dinâmicas. Da condição da autoestima, que é minada durante a relação abusiva, da condição da autoconfiança, dos posicionamentos, da segurança de se posicionar e a segurança do merecimento também. Essa é a palavra, merecimento. Quando a gente sabe o nosso lugar, melhor do que o lugar do outro, né? Saber onde o outro se encaixa na nossa vida. Andréia, muito obrigado pela participação. A produção já está chamando. Tudo ok com o nosso telejornal? Já, produção? Tudo ok, é isso. A gente vai se encontrar mais vezes falando com de certeza. narcisismo. Sempre foi um aprendizado imenso. Aprendo muito. Pessoal de casa também. E é isso. No Janeiro Branco, procure especialista. Essa é a sua mensagem? Sim. Desacostume a ser maltratado. Aprenda que você merece mais. Sempre merecemos mais do que aquilo que nos causa dor, né? E busque ajuda. Busque ajuda. Quero deixar alguns números de contato. 188, Centro de Valorização da Vida. 180, Violência Doméstica. E onde te encontra? Me encontra no Psicoterapia, Andréia Psicoterapia 5590, né, do Instagram. E eu tenho um consultório no anexo do Hospital Vera Cruz, que pode me buscar lá também para atendimento presencial e online. Muito bem, mais fácil. Andréa Rodrigues. Vai nas redes sociais aí na internet que você vai encontrar.
Muito obrigado pelo ensinamento. Eu que agradeço. Gratidão. Pela oportunidade. Um abraço a todos. A você de casa, não sai daí não, a gente vai encerrar o programa e vem aí o nosso telejornal. Obrigado pelo carinho. Janeiro Branco, vamos procurar ajuda, vamos fazer terapia. Terapia salva vidas, terapia é vida.